Boa noite a todos. Meu nome é Érica, sou engenheira eletricista, recém-graduada pela Universidade Veiga de Almeida. Sou voluntária no IUVA, na área de organização de eventos, e vou ser mediadora na palestra de hoje, cujo tema é Violência Doméstica no âmbito jurídico, que será apresentada pela advogada Patrícia Cavalcante. Mas, antes de passar a palavra para a Patrícia, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso grupo de afinidades, procura a gente lá no Instagram, @uiuva ou @i3euva. E também gostaria de convidá-los para a nossa próxima palestra, dia 17/11, Violência Doméstica no âmbito psicológico, às 19 horas, nessa mesma plataforma. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Participem com perguntas no chat. E o que acontece? O evento vai funcionar da seguinte forma. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, ela vai falar por aproximadamente 1 hora, depois vai abrir para as perguntas e considerações finais, combinando que o evento termina pontualmente às 20h30. Eu gostaria de agradecer todos que estão participando, gostaria de agradecer Patrícia, gostaria de agradecer Caio, só um minuto. Patrícia, está me ouvindo? O microfone está mutado. Estou ouvindo agora. Isso. Tá ouvindo? Inglês. Tá ouvindo? Inglês. Né, mas é o que tá passando aqui. Pessoal, Oi? por favor, quem tiver Agora com o microfone aberto, fecha o microfone, por favor. Patrícia? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Posso começar? Sim, a Patrícia pode começar, fica à vontade. Ok. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para palestrar aqui hoje. Meu nome é Patrícia Paz Cavalcante, tenho 28 anos e sou advogada há 4 anos. Eu sou formada pela Universidade Estácio de Sá e tenho especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e também sou especializada em Direito do Consumidor e Previdenciário pela Faculdade Legale. Eu já atuei nas empresas Itaú Unibanco, Souza Cruz, Petrobras e também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou profissional liberal e atuo nas áreas civil e criminal. Vamos falar sobre os aspectos jurídicos da violência doméstica. Hoje eu vou abordar um tema que é muito delicado e muito recorrente na nossa sociedade, infelizmente, que é a questão da violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Ao longo da palestra, eu vou esmiuçar o tema de forma clara e objetiva, mas caso alguém tenha alguma dúvida ou contribuição, pode falar ao final. Bom, violência doméstica é todo tipo de violência praticada entre os membros que coabitam em um ambiente familiar. Esse tipo de violência pode acontecer entre pessoas com laços de sangue, como pais e filhos, ou pessoas unidas pelo vínculo civil, como marido e mulher, genro e sogra. As pessoas envolvidas, elas podem ser casadas ou não, podem ser do mesmo sexo, ou podem viver juntas, separadas, podem até namorar.
Elas podem ser ricas, pobres, de qualquer idade, sexo, religião, cultura, qualquer grupo étnico, orientação sexual, qualquer formação ou estado civil. É um tipo de crime que pode abranger qualquer pessoa da sociedade, qualquer pessoa, independente de qualquer tipo de gênero. E hoje nós vamos focar na questão da violência doméstica contra a mulher, especificamente. Desde o início da pandemia, as mulheres passaram a ficar em casa 24 horas, e muitas vezes elas estão com os próprios agressores. Tal fato elevou a preocupação com a questão da violência doméstica contra a mulher. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência doméstica pode assumir diversas formas: ameaças, agressões físicas, abusos sexuais, comportamento controlador, intimidação, perseguição, abusos como negligência, privação econômica. Pode ser colocar a vida da outra pessoa em risco, invasão de propriedade, assédio, qualquer tipo de violência mesmo. Desde 2012, por decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada mesmo sem queixa da vítima. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, mesmo anonimamente. Um dos mais relevantes fatores de origem na violência doméstica é a crença de que o abuso, seja ele físico ou verbal, é aceitável. O agressor entende que aquilo que ele está fazendo é correto, é compreensível. E dentre outros fatores para o abuso, para a questão da violência doméstica, tem o abuso de substâncias como álcool, drogas, pode ser a questão do desemprego, problemas de saúde mental, psicológica, incapacidade de enfrentar situações, a questão do isolamento, ou até mesmo a dependência econômica com o agressor. Mas a causa mesmo da violência doméstica é um problema estrutural na sociedade como um todo. E é importante a gente ressaltar que a culpa nunca é da mulher, de forma alguma. Agora a gente vai falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é aplicada para proteger todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e que sofram violência em razão desse fato. Alguns tribunais, inclusive, aplicam a legislação para mulheres transexuais. No ano de 2021, a Lei Maria da Penha completou 15 anos de existência. E ela define 5 formas de violência doméstica e familiar, dentre elas, violência física, violência psicológica, a violência sexual, e a violência patrimonial e a violência moral. Eu vou dar um exemplo de cada tipo de violência para a gente contextualizar. A violência física trata de ações que ofendem a integridade da vítima, ou até mesmo a saúde, como, por exemplo, bater, empurrar, atirar objetos, queimar, cortar, ferir, qualquer coisa que atinja a integridade da mulher. A violência psicológica trata de danos emocionais e que diminuem a autoestima da vítima. E elas visam degradar ou controlar o comportamento, a crença da pessoa, constranger, humilhar, manipular, isolar, perseguir, tudo isso está abrangido na questão da violência psicológica. A violência sexual são ações que forçam a mulher a fazer, manter relação sexual que ela não queira, por meio da força, ameaça, constrangimento. A violência patrimonial envolve a retirada do dinheiro ou qualquer forma de manipulação onde a mulher não tem a sua independência financeira. E pode considerar também uma questão de destruição do patrimônio, por exemplo, o homem destruir o celular, o instrumento de trabalho,
qualquer coisa, qualquer bem da mulher. A violência moral tem a ver com a desonra da mulher, em relação a mentiras, ofensas, acusar a mulher de coisas que ela não praticou, xingar diante das pessoas. Tudo isso ofende a moral da mulher. Outros exemplos de violência, a gente pode citar a liberdade de crença, onde o homem impede a mulher de exercer sua própria religião, de acreditar no seu próprio Deus, na sua própria espiritualidade. Ou pode ter também uma questão de taxar a mulher de louca, e tem até um termo técnico para isso, que é o gaslighting, que é quando o homem diz que a mulher está inventando coisas, ela está paranoica, maluca. Tem a questão de controlar e oprimir a mulher, expor a vida íntima, como, por exemplo, nudes, fotos, fazer chantagem, contar sobre as relações sexuais. Tudo isso é uma forma de violência e de exposição à mulher. E tem também a questão de impedir a mulher de prevenir a gravidez ou até mesmo obrigá-la a abortar, entendeu? Toda essa parte de manipulação em relação à própria saúde da mulher, entendeu? Então, agora vamos falar sobre os ciclos da violência. Além desses 5 tipos, a violência que ocorre contra a mulher, ela tem fases. A primeira fase se chama fase de tensão, que é quando começam os momentos de raiva, insultos, ameaças, e isso deixa o relacionamento instável. Depois disso, a gente tem a fase da agressão, que é quando o agressor se descontrola e age violentamente, entendeu? Liberando a tensão acumulada. E depois disso, ocorre a fase da lua de mel, que é quando o agressor pede perdão, diz que vai mudar, que está arrependido e promete que aquilo nunca mais vai acontecer. Então, esses 3 ciclos, eles manifestam o relacionamento abusivo que acaba causando a violência contra a mulher. E esse ciclo ele vai se repetindo, ele vai diminuindo com o tempo, ou ele vai aumentando, mas normalmente o agressor ele vai ficando cada vez mais violento, até que infelizmente acontece algo pior. Normalmente o feminicídio, né, que é a morte da vítima pelo fato dela ser mulher. Nesse caso, a mulher precisa de ajuda, porque não é fácil romper um relacionamento de anos com uma pessoa que você tem laços afetivos. Às vezes a vítima realmente está apaixonada pelo agressor e ela não enxerga que ela está num relacionamento abusivo. Então é importante ela ter uma cadeia de pessoas que possam ajudá-la a sair desse ciclo violento. Bom, agora vamos falar sobre a Lei Maria da Penha em relação a como surgiu a questão da lei mesmo, como isso ocorreu. Só um minuto. Bom, a Lei Maria da Penha ocorreu devido a uma mulher que se chamava Maria da Penha Maia Fernandes, e ela tentou durante 20 anos recorrer à justiça para que o ex-marido agressor dela fosse preso. Ele era um professor universitário chamado Marcos Antônio Viveiros, e durante anos ele atentou contra a vida dela. Os 2 momentos principais foi que... Só um instante. Os 2 casos principais foram o primeiro foi que ele deixou a Maria da Penha paraplégica, com um tiro nas costas enquanto ela dormia, e ele simulou um assalto, tudo isso motivado por ciúmes, por relacionamento abusivo. Foi um caso emblemático de violência doméstica. E a segunda tentativa foi quando ele tentou empurrar ela de uma cadeira de rodas e eletrocutá-la no chuveiro. E a Maria da Penha passou anos tentando fazer com que o agressor fosse punido, e várias ONGs feministas tentaram ajudar também,
e esse processo foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi o primeiro caso de uma denúncia de violência doméstica aceita nessa comissão. Em 1996, o ex-marido dela foi julgado e condenado, só que ele recorreu e só veio a cumprir 2 anos de pena, somente em 2002. Ou seja, demorou bastante para ser processado e, basicamente, ele saiu impune, né? Ele só ficou 2 anos na prisão. E, desde então, isso foi um marco para combater a violência doméstica contra a mulher. A lei foi criada em 2006, é a lei de número 11.340, e desde então os movimentos feministas, todas as mulheres buscam, né, lutar contra esse tipo de violência, e não só as mulheres, né, é uma luta de todos, de toda a sociedade, então a gente tem que continuar lutando mesmo para evitar que casos como esse ocorram. Bom, agora eu vou falar sobre o feminicídio. O feminicídio, o conceito jurídico, é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Dentre os motivos mais comuns estão o ódio, o desprezo, o sentimento de perda de controle e de propriedade que os homens costumam ter sobre as mulheres. A violência doméstica familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo. E esse tipo de violência pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por uma outra mulher. Basta ter uma relação familiar ou afetiva com a vítima. Geralmente, os agressores moram na mesma casa que a mulher que está em situação de violência. Então, pode ser o marido, companheiro, pai, mãe, tia, filho. Basta que as pessoas coabitem para que seja caracterizada a violência doméstica. A Lei 13.104 de 2015 alterou o artigo 121 do Código Penal, que é o tipo penal de homicídio. E então passou a prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime, ou seja, é uma pena maior. Então, se você mata uma pessoa, você tem tal pena. Agora, se você mata tal pessoa pelo fato dela ser mulher, essa pena é mais grave ainda. E o feminicídio foi incluído também no rol de crimes hediondos, que também tem toda uma qualificadora onde os crimes hediondos são aqueles crimes mais bárbaros, mais perigosos mesmo. Então, tem penas mais altas, tem toda uma dificuldade para limitar a questão de saída temporária, de liberdade provisória. Então, o feminicídio foi caracterizado dessa forma justamente para dificultar a impunidade das pessoas que praticam esse tipo de crime. Bom, no caso da violência doméstica, a gente vai falar agora quais são as formas de buscar ajuda, como a gente pode atuar nesse sentido. Temos vários canais de denúncia, e dentre eles a gente tem o Disque 100, que serve para denunciar qualquer tipo de violação de direitos humanos, o Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp no número DDD 61 99656 5008, que, como se trata de um programa do governo federal, esse contato é lá do Distrito Federal, mas eles atendem pessoas do país inteiro. Você também pode entrar pelo Telegram, no canal Direitos Humanos Brasil, e também através do site da Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E tem também o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que serve para qualquer tipo de celular, iOS ou Android. Agora eu vou falar minuciosamente sobre cada um desses canais. Quando ocorre um tipo de violência doméstica contra a mulher, o primeiro passo é buscar um centro de referência de atendimento à mulher, que se chama CRM. Ele tem em todas as cidades. Lá ela pode buscar orientação para entender melhor a situação, para obter informações sobre a Lei Maria da Penha e também como romper esse ciclo de violência. Dentre esses canais que eu citei, o canal 100
sobre denúncia de direitos humanos, ele também serve para atender denúncias de violações contra crianças e adolescentes, idosos, indígenas, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, pessoas em restrição de liberdade e pessoas em situação de rua. Ou seja, todas essas minorias que precisam de algum cuidado especial, entendeu? Que sofrem qualquer tipo de violência. O número 180 ele é próprio para a Central de Atendimento à Mulher. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias, e ele tem atendimento no Brasil em mais de 50 países. Ou seja, se a pessoa está em outro país, exemplo, em Portugal, e ela precisar ligar para esse número, ela vai conseguir falar, entendeu? Mesmo que o crime tenha sido cometido lá. A Central de Atendimento à Mulher, ela também, além de receber as denúncias de violação contra mulheres, ela encaminha o conteúdo desses relatos para os órgãos competentes e eles monitoram também o andamento dos processos. Isso ajuda também na questão de estatística, de ter todo um controle de como anda a situação da violência doméstica. E ele também é um serviço que busca orientar as mulheres em situação de violência, direcionar para serviços especializados e também informar sobre os direitos, a legislação vigente, a rede de atendimento. É uma forma de acolhimento mesmo com a mulher em situação de vulnerabilidade. E lembrando que esse canal preserva totalmente o anonimato. Então, se a pessoa não se sentir confortável de informar a identidade, telefone, ela pode fazer a denúncia sem informar os dados, entendeu? Ela mantém o anonimato mesmo. Em junho de 2020, a Associação Médica Brasileira, a AMB, em parceria com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lançou a campanha Sinal Vermelho. Acredito que vocês já devam ter visto na internet, nas redes sociais, que a mulher faz um X na mão, um X vermelho, pode ser de batom, de caneta, e esse ato é muito simples, mas pode salvar muitas vidas. Com esse X vermelho desenhado na palma das mãos, a mulher pode denunciar que está sofrendo um tipo de violência doméstica. E tem toda uma rede de apoio, por exemplo, começou com as farmácias, são mais de 10 mil farmácias em todo o país, onde se a mulher apresentar esse X na mão, o atendente imediatamente aciona as autoridades policiais. E a partir de outubro de 2021, os cartórios brasileiros também ingressaram nessa campanha. Então, se a mulher for até um cartório de notas, um cartório de imobiliário, qualquer tipo de cartório, e ela apresentar também o X na mão, eles também são obrigados a acionar a autoridade policial. Então, é uma rede de apoio muito boa para, por exemplo, não necessariamente ela precisa ir até a delegacia, muitas mulheres se sentem com medo, intimidadas, elas podem estar no dia a dia, numa farmácia mesmo, né, comprando um remédio, e se ela se sentir à vontade de denunciar, ela pode estar com o agressor do lado, e ela pode simplesmente fazer esse X na mão e pedir ajuda, pedir um socorro. É uma forma mais velada, né, de preservar, entendeu? Porque muitas mulheres têm medo de pedir ajuda, de pedir socorro e de serem ainda mais violentadas, né? Então, foi uma proposta muito boa e acredito que isso vai ajudar bastante, vai aumentar o número de denúncias e de mulheres que serão ajudadas com essa campanha. Agora a gente vai falar sobre as estatísticas. Desde o início da pandemia, os índices de feminicídio cresceram 22% em comparação com os meses de março e abril de 2019. Além disso, o mapa da violência da ONU consta que o Brasil ocupa o quinto lugar na posição no ranking mundial de feminicídio. E só no estado do Rio de Janeiro, 70% das vítimas são mulheres nos atendimentos de agressão física nas redes de saúde.
E todos esses dados estão extraídos no mapa da violência da ONU, onde eu posso deixar o link no final para vocês se informarem. Tem todo um dossiê com várias informações. Anualmente eles lançam esse mapa e aí consta toda a estatística, a questão da violência, o perfil das pessoas que são vítimas. Então, é um dado bem bacana que vocês podem se inteirar também. E eu vou deixar o link no final. Além disso, uma entre quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Isso durante a pandemia. Isso significa que 17 milhões de mulheres, ou seja, 24% da população, sofreu violência física, psicológica ou sexual no último ano. E realmente é um dado que aumentou muito pela questão da pandemia, das pessoas estarem mais reclusas em casa, e as mulheres, como eu disse no início, muitas vezes estão com o próprio agressor, e realmente tem muitas mulheres assistindo a palestra, acredito, e é difícil você perguntar na sua rede de amigos, até para si mesma, se você nunca sofreu nenhum tipo de violência. A maioria das mulheres que a gente conhece já sofreram algum tipo de violência. Então, realmente é um dado muito verdadeiro, verídico, e é uma pesquisa da Datafolha, inclusive. Então, assim, não é uma informação leviana, não é nenhuma invenção, nenhuma notícia, nenhuma fake news, nenhum exagero. Realmente, a questão da violência é uma realidade e ela só tem aumentado, infelizmente. É um cenário surreal e que a gente passa por isso e muitas vezes as mulheres passam por isso sem nenhum tipo de ajuda. Então, é importante a gente falar sobre isso. Esse é um dos motivos pelo qual estou fazendo essa palestra hoje. E eu agradeço muito pelo IUVA ter me convidado. Acho que é muito importante a gente disseminar esse tipo de conhecimento, justamente para prevenir e aprender sobre a questão da violência, né? Para que isso não ocorra mais, para que a gente consiga minimizar cada vez mais esse tipo de crime que vem ocorrendo. Bom, então eu vou falar um pouco do perfil das vítimas. A violência ocorre mais entre jovens, negras e mulheres separadas. A porcentagem de separadas e divorciadas é de 35%, solteiras 30%, viúvas 17% e casadas 16%. A violência na cor, 28% são mulheres pretas, 24% são pardas e 23% são brancas. E na questão da idade, 35% são mulheres de 16 a 24 anos, ou seja, no início da adolescência, né, no final da adolescência e início da fase adulta. Então, são pessoas que já estão numa questão de fragilidade, né? 28% são mulheres de 25 a 34 anos, 24% são mulheres de 35 a 44, e esse número vai diminuindo, né? Mas 60 anos ou mais tem 14%, ou seja, mulheres idosas também sofrem tipo de violência. E então realmente é uma situação delicada, porque ela está duplamente vulnerável pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser idosa. Vamos falar também sobre os crimes de lesão corporal. Esses tipos de crime, eles lideram o número de distribuições no Poder Judiciário há 5 anos, ou seja, das ações na parte penal no Judiciário, a maior parte delas é o crime de lesão corporal. E aí a lesão corporal pode ser grave, leve, gravíssima, e quando ela é gravíssima, muitas vezes são tentativa de homicídio, né? Porque se torna uma lesão corporal gravíssima porque o agressor não conseguiu concluir, não conseguiu consumar o homicídio. Então, ele acaba, né? Ele não consegue matar a vítima e acaba ferindo gravemente, e aí é o crime de lesão corporal.
Então, nesses casos, o agressor, a maioria dos casos, o agressor é conhecido ou parente das vítimas, em 64% das notificações, e em 52% as pessoas residem com o agressor. Então, é uma questão de vulnerabilidade mesmo. Às vezes, a mulher, a vítima, é dependente economicamente, ela não tem nem para onde ir, então ela mora com o agressor, ela não tem outra alternativa, né? Outra via para fugir desse tipo de situação, a questão econômica. E então é isso, a gente tem que buscar ajudar e acolher da melhor forma. Se você tiver um quarto, um espaço na sua casa e puder acolher alguém, ou às vezes uma conhecida, uma amiga que estiver passando por essa situação, é sempre importante a gente tirar a pessoa do seio dessa violência, né? Desse ciclo de violência. Então, o afastamento da vítima do agressor é muito importante para preservar a integridade e a saúde da mulher. Mais de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica só no Rio de Janeiro em 2021, ou seja, são 270 casos por dia, 11 vítimas por hora. E desse total, 78 foram vítimas de feminicídio, ou seja, elas chegaram a falecer. E cerca de 20% desses crimes foram cometidos na frente dos filhos. Então, as crianças estão passando por essa situação de violência também, né? Porque elas acabam presenciando agressões ou até morte às mães, entendeu? Então, uma dupla violência, uma violência contra a mulher e contra as crianças, né? Contra os filhos dessas mulheres. E é uma situação bastante delicada, mas que a gente está fazendo de tudo para melhorar, entendeu? Para minimizar esse tipo de situação e diminuir a ocorrência desses crimes. Então, é muito importante a gente disseminar o conhecimento, essas fontes de denúncia, entendeu? Ajudar as mulheres a procurarem ajuda, a quebrar esse ciclo de violência, a saírem dessa situação de agressão. E agora vamos falar sobre uma notícia boa, porque a gente tem que falar de pontos positivos também. Eu não sei se vocês viram, recentemente saiu no jornal, adolescente de 16 anos, que mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ela foi salva de um sequestro graças a um sinal que ela fez para representar a violência doméstica. E ela aprendeu esse sinal no TikTok. Ou seja, as redes sociais também são importantes para a gente disseminar o conhecimento e buscar ajuda. Então, ela aprendeu esse símbolo, que é abrindo a palma da mão, colocando o dedo, encostando o dedo na palma da mão e dobrando, fazendo esse sinal. Ela estava num carro, ela tinha sido sequestrada por um cara de 60 e poucos anos, ela fez esse sinal para um outro cara que estava num outro carro, e ele percebeu que ela estava com um cara mais velho e que ela estava pedindo socorro. E a polícia conseguiu localizar esse carro através da placa e o cara foi preso. Então, assim, realmente foi um símbolo que salvou a vida dela, porque poderia ter acontecido pior, ela poderia ter sido estuprada, ela poderia ter sido morta, violentada. Então, esse tipo de coisa salva vidas, entendeu? É um gesto simples, assim como o X vermelho nas mãos, é uma coisa simples que pode salvar vidas. Então, é sempre importante a gente difundir o conhecimento, espalhar esse tipo de gesto que pode salvar vidas e fazer de tudo para prevenir esse tipo de ocorrência. Então, é isso, gente. Obrigada.
Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, fiquem à vontade para falar. Perfeito, Paty. Foi ótimo, maravilhoso. Vamos lá. Vou fazer logo a pergunta da Tainara. Você vai deixar disponível os slides? Sim, vou deixar disponível. Beleza. Então, Tainara, quando eu liberar os certificados, você vai receber os certificados por e-mail. Aí eu vou mandar o certificado junto com a apresentação dela, tá? E todo mundo vai ter acesso. Tá? Vai receber os certificados e apresentação. Vamos lá, tem até uma pergunta minha. Tem 2 perguntas só por enquanto. Vamos lá. Uma é da Gabriele. Ela perguntou como faz para mostrar para uma pessoa que ela está numa relação abusiva. Todas as pessoas falam para ela o que está acontecendo, mas a pessoa não acredita que aquilo realmente está acontecendo com ela. É bem complicado isso. Sim, essa questão do relacionamento abusivo, ela é evidente para a gente que está de fora, mas a própria pessoa, ela já está com o psicológico tão fragilizado que ela não consegue enxergar isso. E realmente, cada um tem o seu tempo. É importante falar, deixar claro para a pessoa que ela evidenciar o que está acontecendo, mas ela só vai sair dessa situação quando ela estiver preparada. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem que estender a mão e tentar ajudar da melhor forma possível. Contar mesmo, para que a pessoa possa contar mesmo com uma rede de apoio. Seria importante mostrar para a pessoa esse tipo de informação através dessa palestra, de links, de notícias, sugerir atendimento psicológico. Inclusive, a próxima palestra vai ser no âmbito psicológico. Então, é importante mesmo a gente conversar com a pessoa sem ofendê-la, sem ser de forma agressiva, porque a pessoa já está fragilizada, e ter paciência para que a pessoa consiga, no tempo dela, pedir ajuda e aceitar ajuda mesmo para sair desse ciclo de violência. Sim, é bem complicado e às vezes a gente fica até com raiva. A própria vítima, eu me coloco no lugar, porque eu já passei por uma relação abusiva. Então, quando eu tinha pessoas, muitas das vezes a minha irmã tentava me alertar, chegava e falava, cara, olha só, essa atitude não é legal, isso não é bacana, você tem que reagir. Eu ficava com raiva da minha irmã, eu brigava com a minha irmã, eu falava, não, você tá maluca, não é assim, de outra forma, você tá exagerando. E realmente é muito complicado a gente, como é que eu vou dizer, aceitar o conselho da pessoa. Por mais que a gente saiba que quem está falando para a gente, né, que a gente está naquele meio, é a nossa rede de apoio, são pessoas que amam a gente, que estão ali com a gente não consegue acreditar, porque foi até que você falou no início da palestra, a gente está apaixonada. Então a gente não acredita que nunca aquela pessoa que a gente ama, que diz amar a gente, vai fazer algum tipo de violência contra a gente. É bem difícil. Realmente é bem complicado, mas não tentar perder o. A Não gente não. desistir da Isso, pessoa, né? exatamente. Obrigada. E a questão da violência, do relacionamento abusivo e da violência, ela pode existir não só em relações amorosas, mas em relações familiares, em relações de amizade. Qualquer tipo de relação pode abranger um relacionamento abusivo. Então, é realmente uma questão de ter paciência e de não desistir da pessoa, de tentar ajudar, de dar conselho, de instruir, de compartilhar informação para que a pessoa consiga aceitar a ajuda e reconhecer que ela realmente está numa situação perigosa, uma situação que vai fazer mal para ela e que pode sempre piorar, né? Começa com uma coisa pequena, com uma agressão psicológica e depois parte para uma agressão física, parte para uma coisa muito pior. Então, é sempre importante a gente não desistir dessa pessoa, e mesmo que ela fique com raiva, que ela não entenda, futuramente ela vai te agradecer por estar ajudando. Sim. E outra,
o problema não tá com seu amigo, o problema não tava comigo, o problema não tá na vítima, o problema tá no Exatamente. agressor. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselho, a gente precisa de apoio. E assim, é muito difícil também quando a gente sai, até a gente perceber que a gente estava numa relação abusiva e da gente se cuidar. Gabi, pede pro seu amigo, de repente, estar na palestra da semana que vem, da Simone. Vai ser bem interessante também. Eu acho que vai ajudar muito ele a perceber que o lado psicológico, às vezes, faz a gente despertar muito mais rápido do que a parte jurídica. Mas vamos supor, a Paty já deu um up, a gente já consegue perceber, já consegue identificar mais as coisas. Amanda, você quer falar? Você tá com a mãozinha levantada. Sim, quando acabar a outra pergunta eu falo. Pode falar, Falar. fique à vontade. Primeiro, obrigada pela palestra, foi muito boa, muito informativa, e realmente é muito importante você conhecer, porque eu tenho amigas que viveram relacionamentos abusivos, e elas só conseguiram perceber que foram violentadas até em alguns momentos, através de conversa, você falar que aquilo é uma violência. Mas o que eu quero falar aqui, você falou sobre o quanto, nas porcentagens, né, as mulheres negras, elas sofrem mais violência, e eu sou uma mulher negra, e eu também sou uma pessoa que conheço essa perspectiva, além de negra, periférica. Tem muito... Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, porque o primeiro desafio para a mulher negra é ser vista como mulher, porque a gente é muito colocado nesse papel de ser menos mulher, ser menos delicada, menos direito a gentilezas, né? Uma mulher forte que pode aguentar qualquer coisa, por ser negra, que é uma coisa que ficou na estrutura da sociedade através do racismo. E também tem um outro problema que, geralmente, pessoas negras moram em comunidade, moram em periferia. E é o desafio de você vai lá e você vai denunciar aquela pessoa, mas o quanto a polícia tem acesso à área que você mora para te defender, né? O quanto você consegue ser protegida. E aí eu queria que você falasse mais sobre essas medidas protetivas que eu cheguei a dar uma olhada, que tem sobre a pessoa receber um auxílio, ou de repente se mudar, que a lei oferece, muita gente não conhece, e acaba se impedindo de denunciar ou incentivar uma amiga a denunciar por ter essa característica um pouco mais difícil, né? Então, realmente, a questão da mulher negra e periférica torna ainda mais delicada a questão da violência, porque ela fica com medo, né, de não ser protegida. Dificilmente a polícia chega nesses locais, e quando chega chutando a porta, de forma agressiva. Então, você pensa, aquela pessoa que está ali para me defender, para me proteger, ela às vezes está cometendo um tipo de agressão, um tipo de violência. Então, realmente é uma questão bem, bem complexa. E muitas pessoas, muitas mulheres, né, como as mulheres começaram a trabalhar mais tarde, estão conquistando até hoje os direitos pouco a pouco, né? A gente está em busca da nossa igualdade de direitos, e é disso que trata o feminismo. Não é a mulher ser melhor do que o homem, é a gente ter direitos iguais, ter um equilíbrio, uma equidade, poder balancear todos esses anos que os homens foram considerados superiores, que eles tiveram à frente. Então, é isso que a gente está tentando fazer, equilibrar a situação para que as mulheres sejam vistas da mesma forma e não de forma inferior. Como muitas mulheres não trabalham ou têm dupla jornada, têm que trabalhar e quando chega em casa tem que cuidar da casa, cuidar de marido, cuidar de filho, fica muito difícil para essas mulheres se tornarem independentes e poderem se livrar desse tipo de violência. E a questão da favela mesmo, a polícia às vezes não chega nesses locais e quem manda são os bandidos. Então, eu já ouvi casos, relatos de agressão, que a mulher sofreu agressão do marido e, em vez de fazer a denúncia na polícia, ela foi falar com o chefe do morro. E, às vezes, isso resolve mais do que você fazer uma denúncia formal. Então, é bem complicado mesmo, mas, assim, é importante a gente fazer a denúncia formal, a gente notificar, porque
tem muitos casos de mulheres que se calam, não falam nada, e é um crime muito subnotificado, entendeu? Se esse número já está crescendo, já é um número alarmante, sem que muitas pessoas denunciem, imagina se todo mundo denunciasse, entendeu? Eu acho que a gente conseguiria melhorar ainda mais. O governo, as próprias entidades, os órgãos teriam uma noção maior ainda do problema que a gente tem que enfrentar. E o número 180, que é o canal de atendimento à mulher, eu acho que ele é o principal órgão, o principal canal para fazer esse tipo de denúncia, entendeu? E nele mesmo você pode ter informações sobre os seus direitos, sobre a legislação, sobre a rede de atendimento, sobre como você pode ser acolhida. Às vezes a mulher não tem para onde ir, ela pode ir para uma questão de acolhimento mesmo, onde não só onde pessoas que não têm casa moram, mas pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Pode ter uma questão de rede amiga, foi a sugestão que eu dei, se você tem um quarto, um espaço sobrando, e você puder acolher uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, é sempre importante, é sempre bom a gente ajudar. Então, eu acho que sim, é importante, mesmo que você ache que não vai ter resultado, mesmo que você ache que não vai dar em nada, que seu agressor vai continuar solto por aí, é importante fazer a denúncia para a gente ter uma noção maior do problema, do número de casos, e continuar cada vez mais combatendo, cobrando políticas públicas e cobrando do governo e da própria sociedade para a gente enfrentar esse problema, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Oi, Patrícia, eu tenho uma pergunta. Tá me ouvindo? Uhum. Então, os números estão crescendo cada vez mais de violência contra a mulher, mesmo com toda a informação atual, mesmo com campanhas. O que você acha que é isso? É porque agora as pessoas começaram a denunciar de fato? Ou isso é um problema cultural, é um problema político, ou é tudo junto? Eu acho que está tudo interligado. Tem a questão do conhecimento, então o número de denúncias está aumentando porque as pessoas estão tendo conhecimento. Às vezes a pessoa passava por um tipo de violência que ela nem sabia, ela só achava que era o temperamento do marido, do homem, tipo, ele só está estressado, entendeu? Então elas realmente agora estão reconhecendo que elas estão numa situação de violência, um relacionamento abusivo. Tem a questão cultural, entendeu? O Brasil ainda é um país muito machista, então as mulheres ainda são objetificadas, elas ainda são inferiorizadas. E tem a questão política, né? Porque, infelizmente, a gente tem um presidente que é misógino, que ele mesmo não valoriza as mulheres. A nossa própria ministra, né? A gente tem o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, mas ela mesma não defende a nossa causa, entendeu? Então, realmente, a gente está com uma situação política muito ruim no Brasil atualmente, e é isso, a gente está cada vez mais à mercê da violência. Então, a gente realmente tem que lutar e se conscientizar, se mobilizar para tentar enfrentar esse problema, porque só depender dos políticos, a gente não está muito bem representado atualmente. Entendi, obrigada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Olhando aqui o bate-papo. Tem uma pergunta aqui do chat, não sei quem escreveu. Uma violência familiar, aquela famosa palmadinha para educar, poderia ser enquadrado como violência contra a mulher e na Maria da Penha? Bom, no caso, se for em relação a palmadinha em criança, bater na criança, é considerado violência doméstica, sim. Violência contra idosos também, maus tratos contra idosos, tudo isso se enquadra em violência doméstica. E perguntaram se os slides vão ser disponibilizados também, eu vi aqui no chat. Eu vou disponibilizar tanto os slides quanto o material em Word que eu usei para me guiar, que foi toda uma coletânea de pesquisas que eu fiz.
eu posso disponibilizar esse material também. Tem umas 10 páginas e o slide está mais resumido e o Word tem mais informações. Eu posso disponibilizar esses 2 materiais. Ai, que ótimo. Perfeito, Bom. então. Aí eu já mando tudo junto. Aí eu junto o slide, o Word, o certificado e mando para todo mundo. Isso, quanto mais informação a gente puder compartilhar e dividir, melhor. Conhecimento só é útil quando a gente compartilha. Não adianta eu ficar retendo essas informações comigo e fazendo uma palestra só para mostrar que eu sei ou que, enfim. O intuito aqui é justamente ajudar e compartilhar mesmo esse tipo de informação para a gente resolver o problema, para a gente melhorar a situação da violência contra as mulheres e contra todas essas pessoas, né? Porque violência não só contra a mulher, mas contra qualquer pessoa é uma coisa inadmissível, inaceitável. E a gente tem que combater isso. Patrícia, primeiro, obrigada, né, pela sua resposta. Eu sei que não está no foco central aqui da nossa palestra, mas também tem um outro assunto que eu vejo muito e já ouvi de amigas que foram mães, que é a violência obstétrica, que às vezes a mulher não tem consciência, né, de que pode fazer uma denúncia, sofrer uma violência ali na hora do parto, seja por uma indução forçada, um parto que ela não tinha condições, seja por palavras, né, já está no momento que ela está ali vulnerável. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Então, isso, no caso, não é uma violência doméstica, mas é um tipo de violência, pode ser considerado uma lesão corporal. Por exemplo, tem mulheres que querem fazer o parto normal e, por exemplo, é necessário fazer aquele cortezinho, né, na parte da vagina para o bebê poder passar. E, às vezes, o médico pode cortar demais, ele pode fazer algum tipo de mecanismo, fazer algum tipo de atitude que seja desnecessária, entendeu? Então, isso também é considerado um tipo de violência, um tipo de lesão corporal, e que pode e deve ser denunciado, entendeu? Então, a vontade da mulher tem que ser respeitada, se ela tem condições e quer fazer um parto normal, isso que tem que prevalecer, entendeu? Então, muitos médicos, hospitais querem fazer a cesariana porque é mais fácil, porque ele não precisa ficar à disposição da mulher e porque é caro, então eles vão ganhar dinheiro do plano de saúde. Isso acontece mais em plano de saúde. Então, é um tipo de violência perpetrada contra a mulher também. Obrigada, muito bom saber disso também. Muito bacana ela falar sobre isso, né? Eu tenho ouvido bastante sobre esse assunto, porque eu estou com várias amigas aí vivendo esse momento, e eu vi que hoje a mulher pode fazer até um termo, né? Do que ela aceita que seja feito na hora do parto. Então, também é uma coisa, uma informação muito pertinente. Sim, a Amanda estava falando, né? E até essa questão que ela falou que a Paty falou também, né, sobre o corte que é realizado, já é proibido por lei, né, hoje. E não só essa, como outras manobras também que antigamente eram autorizadas, né, como umas manobras que que o médico podia subir em cima da mulher, fazer força, né? E hoje não mais, né? Já é previsto em lei aí essa proibição. E essa questão também do plano de parto, né? Que é justamente a mulher poder dizer o que ela gostaria que tivesse, como que fosse conduzido, o que ela gostaria que fosse feito ou não, né, no horário, no momento do parto também. E isso tem sido abordado cada vez mais, né, por conta essas crescentes denúncias de violência contra a mulher, né, violência obstétrica também. Então, o SUS aí está um pouquinho atrasado ainda nisso, né, mas já está trabalhando aí nessa questão de não mais valorizar a cesárea no lugar do parto normal também.
Então, só isso já é uma grande mudança, né? De não pegar, chegar e já cortar a mulher e acabou. Então, mas ainda tem um longo caminho aí a ser percorrido quanto a isso, mas queria só ressaltar isso aí, porque é a mesma coisa que a Érica disse, né? Eu também estou com muitas amigas nesse momento, então estou ouvindo falar bastante sobre isso. E o que ajuda muito nisso é porque as mulheres, acho que estão bem agregadas ao movimento feminista, as mulheres têm estudado muito sobre o parto, sobre a amamentação. E antigamente as mulheres não se instruíam a respeito disso, né? Muito, principalmente sobre a amamentação, que com 6 meses a mulher parava de amamentar a criança, porque, não vou amamentar porque meu peito vai cair. Então, Hoje, com o advento da Sim. internet, tudo ficou mais fácil, né? A Sim, gente tem sim. mais acesso à informação e tudo muito mais rápido, né? Uhum. isso é verdade. Até mesmo essa questão do acesso à informação, né? Das mulheres estarem reconhecendo mais que são violências, né? Porque até então nem sabiam que era uma forma de violência contra a mulher, né? Os maus procedimentos, né, na hora do parto e tal. Então, esse acesso à informação também traz isso, né? Jogar por terra os mitos que existiam, muitas coisas que são ditos, né, usados como desculpa para praticar violência. Hoje as mulheres estão tendo conhecimento, então não estão permitindo tanto passar por isso, né, se submetendo tanto a esses terrores que eles fazem também psicológico. E isso tem sido muito bom. E a rede social, ela está ajudando muito nisso, né, trazendo esse espaço de diálogo, né, para a mulher também poder relatar a sua vivência, a sua experiência também, e poder ajudar outros. Rapidinho, sem querer te cortar. Então, não vai ter formulário, vocês compraram o ingresso. Lá no site do Simpla, ele mostra quem retirou o ingresso, né? Quem realizou o check-in. Aí eu consigo ver no sistema quem realizou o check-in. Vocês já preencheram, já botaram o e-mail de vocês, quando vocês retiraram o ingresso. Então, eu automaticamente, com o check-in, eu sei quem estava presente, então eu vou enviar os certificados. Não vai ter formulário, não. Só peço que tenham um pouco de paciência, entre 15 e 20 dias vocês vão estar recebendo o certificado de vocês por e-mail, tá, pessoal? Então, quem quiser sair, fica à vontade. Se você tiver mais alguma dúvida ou alguma contribuição a fazer também, fica à vontade aí. E obrigada, pessoal, pela presença. E não esqueçam que semana que vem tem mais uma palestra com o mesmo tema, só que vai ser sobre no âmbito psicológico com a Simone, que ela estava até aqui assistindo a gente também. Tá? Então, eu aguardo vocês até semana que vem. Beijinhos e tchau, 7 tchau. horas. Obrigada. 7 horas. Obrigada, Érica. No mesmo local. Quem não retirou os ingressos, fica aí a chance. Vai ficar disponível até 8 horas do dia 17. Pode continuar, Beth. Não, era só isso que eu queria acrescentar. E eu acho também que isso acaba gerando um senso crítico, né? A mulher acaba saindo daquele lugar de eu vou seguir o que a minha mãe fez, o que a minha avó fez, o que a minha conhecida passou. Sai muito daquele senso comum, né? Daquele boca a boca que tinha muito antigamente. Ela começa a pensar criticamente, pensar por ela mesma e começa a analisar, poxa, será que realmente aquilo que a minha vizinha passou, o que a minha mãe passou, ou que a minha colega me falou, será que é bom? Será que é saudável? Será que eu quero passar por isso? Eu vou estudar, vou procurar. Eu acho que tem acontecido muito disso também, principalmente em relação ao parto e outras coisas. Eu tenho uma observação. Como eu tenho tido muitas amigas nesse meio aí, inclusive minha irmã tem um sobrinho bem pequenininho, com 6 meses, as pessoas se metem muito, elas ficam muito incomodadas quando a mulher resolve que ela quer ter um parto normal, e ela resolve, minha irmã fez, né, o termo de tudo que ela queria que fizesse,
e como ela vai criar a criança com mais informação, né? Eu tenho muitas amigas que estão nesse momento e elas estão procurando informações sobre isso, elas estão tentando criar os filhos da maneira que elas acham correta, segundo as informações atuais, né? Que normalmente é o melhor. E é difícil, eu vejo que é bem difícil, porque as pessoas ficam em cima, se metem, falam que está errado. Ah, mas no meu tempo não era assim, mas eu não fiz isso, mas meu filho não morreu. É uma luta diária. As pessoas confundem liberdade de expressão e querem sair opinando em tudo, entendeu? E elas não respeitam a liberdade individual de cada um. Então, é claro que a gente tem que denunciar, a gente tem que se manifestar quando a gente vê uma coisa errada, uma questão de agressão, se você vê que a pessoa está maltratando o filho, ou está negligenciando, não está alimentando, não está cuidando direito, óbvio que você tem que se meter e pronto. Aí você pode ultrapassar a questão da liberdade da pessoa. Agora, a forma como cada um cria seu filho, se não está cometendo nenhum crime, não está infringindo as leis, se não está fazendo nada de errado, é realmente uma coisa pessoal de cada um, entendeu? As pessoas têm que respeitar e parar de querer opinar em tudo, entendeu? E aí realmente as coisas estão bem complicadas nesse quesito. É verdade, às vezes o que tem que se meter, que é um caso de violência realmente, a pessoa não se mete, né? Mas a outra está criando o filho de uma maneira um pouco diferente, aí tá errado. Pois é. Claro, porque as pessoas ainda seguem a máxima de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é completamente errado. Aí as pessoas não se metem. Aqui, recentemente, no meu prédio, teve um caso, que é um casal meio esquisito, ele parece ser usuário de drogas e tal. E ela é pensionista, ela não trabalha, a mãe faleceu, ela ficou com a pensão, ela vive da pensão com um filho pequeno, a filha mais velha já saiu de casa. E eles brigando, saindo na porrada, e a criança não tem 10 anos, e ele tem um filho, então fica esse filho dela e o outro menininho, que deve ser uns 2 anos ou 3 mais velho. E as crianças dentro de casa, e gritou, chamou a vizinha pro vizinho acudir. Aí o vizinho foi, parou, separou e tal, não, deixa disso, que não sei o quê. Aí parou, só que aí o que ela fez? Pegou e voltou para ele. Isso é bem complicado. Realmente a gente não pode impedir e chegar e falar, não, você está proibida de ficar com fulano. É uma escolha dela, se ela realmente não enxerga que está numa situação, um relacionamento abusivo, aí já é realmente um problema dela. O que a gente pode fazer é denunciar para que a autoridade policial, para que o judiciário, para que alguém de fora, uma autoridade mesmo, interfira nessa situação, entendeu? Mesmo que ela não reconheça, a gente pode denunciar, pode ser anonimamente também, caso você não queira se comprometer. E tem a questão das crianças também, entendeu? O Conselho Tutelar tem que ser envolvido, o Ministério Público. O que não dá é para deixar para lá só porque ela não enxerga que está numa relação e não quer sair desse ciclo de violência. Mas a gente realmente tem que agir em nome do bem-estar dela e das crianças. Então, assim, mesmo nessa situação é importante denunciar, porque futuramente, ainda mais você que no caso está sabendo disso, se acontecer alguma coisa com ela, algum crime, você pode até ser responsabilizada por omissão. Você sabia que estava acontecendo um crime e não fez nada para impedir isso. Entendi. E é péssimo, né? Porque as pessoas ainda comentam, lá, a mulher safada, porque voltou para ele, da próxima vez. Não cabe a gente julgar. Não Poderia tem ser a gente nessa situação também. Exato. Ainda falam, não, da próxima vez a gente não vai ajudar, vai deixar ela levar porrada, porque ela voltou pro marido. Mas, tipo, não é assim, né? Ela não tem noção. Não, E o que mais, é preocupante, porque ela não depende financeiramente dele. Sim. Aí você consegue ver os dois lados da violência doméstica. Mas a dependência não é só financeira, é emocional. Dependência emocional, psicológica, tem vários tipos de dependência. Então, não é só por dinheiro. Sim. Tanto é que tem pessoas ricas, tem pessoas
de várias classes sociais, de vários gêneros, que passam por situações. Se fosse assim, só pobre, só mulher, né, Sim, periférica, só pobre passaria por isso. Mas não, a gente vê situações de violência, a gente vê em novela, a gente vê no dia a dia, a gente vê em tudo, que qualquer pessoa pode passar por isso. verdade. Vai, Érica, cortei. E, ah, e uma pergunta em relação às crianças que crescem nesse ambiente. O que você acha que no futuro a tendência é que elas se relacionem, assim, eu tenho a impressão de fora, né, que mulheres que crescem nesse ambiente onde a mãe era agredida, futuramente ela vai arrumar um marido que vai agredir ela. E É o uma que você acha disso? possibilidade. Isso é um É uma ciclo? possibilidade, com certeza vai gerar um trauma na criança, ela pode ter problemas com homens, ela pode se tornar uma pessoa agressiva, então, assim, certamente a criança não sai ilesa de um relacionamento desse, de um núcleo familiar desse, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer da criança ficar bem, não acontecer nada? Pode também, mas isso não é uma certeza, não é uma regra, e provavelmente na próxima palestra que a psicóloga vai abordar isso de uma forma com conhecimentos e de forma melhor do que eu, mas é um risco, entendeu? Por isso que é importante a gente tirar a criança desse ciclo, porque obviamente isso faz mal para a criação da criança, para o desenvolvimento dela como ser humano, entendeu? Se a gente cresce num ambiente de violência, a tendência é que isso influencie, que isso afete a gente, que a gente se torne pessoas que a gente se torne violento ou que a gente tenha traumas, medos, enfim, algum problema relacionado a isso, mas dificilmente a criança vai sair ilesa de uma relação dessa, de um núcleo familiar desse. Fale, Amanda. Você levantou a mão. Você falou sobre isso, até o que a Erika falou anteriormente, sobre as pessoas criticarem muito, muito as mães, né? Eu participei de um curso de escrita há pouco tempo, e uma das palestrantes do curso, ela era surda. E aí, em uma oportunidade que eu tive do curso, né, presencialmente, eu também pude conversar com a intérprete. E um grande problema que as mulheres enfrentam quando vão fazer uma denúncia na delegacia, quando vão fazer o seu parto, ou até mesmo como mãe, as mulheres surdas, é não ter um intérprete, não ter ninguém que se comunique com ela ali na delegacia e que consiga entender o que ela está falando, não ter alguém na sala do parto que vai conseguir ser a ponte entre ela e o médico. E ela relatou um caso de uma amiga dela que simplesmente a família retirou a guarda da criança porque consideraram que, por ela ser surda, ela não conseguiria cuidar bem, ser uma boa mãe. É absurdo. Exatamente. Com certeza poderia ser revertido na justiça, porque a gente tem a lei das pessoas com deficiência. Ter deficiência não diminui a capacidade da pessoa de ser mãe, de casar, de ter família, de trabalhar. A pessoa tem completa independência, ela não é incapaz por causa disso. E realmente tem essa questão de dificuldade, né, de comunicação. Por isso que seria importante que Libras, que todas essas questões de comunicação fossem difundidas na escola, né? A gente deveria saber aprender esse tipo de coisa de comunicação para poder falar com todo mundo, para não ter essa barreira, entendeu? Então, na questão por exemplo, no judiciário, é obrigatório ter um intérprete, ter uma pessoa que tenha conhecimentos e que consiga se comunicar com qualquer tipo de pessoa que tenha deficiência, enfim, não pode ter esse tipo de barreira, porque senão seria um impedimento para a pessoa buscar os próprios direitos, entendeu? Isso limitaria mais ainda a questão da igualdade, que a gente tanto busca. Sim, e ela falou muito o quanto às vezes tem, mas não é uma pessoa que tem uma capacidade ali
completa de conseguir transmitir assim o que a pessoa surda, né, com deficiência, a mulher, no caso, ela quer falar. E aí dificulta muito, no caso dessa amiga dela em específico, dificultou a própria defesa dela e conseguir mostrar e provar que ela era completamente capaz de cuidar do filho dela, né? E uma outra violência que, às vezes, a gente, como não tem essa vivência muito próxima, né, de conviver com pessoas que têm essas deficiências, a gente não consegue se atentar e pensar nisso quando a gente for votar, né? Pensar nisso quando a gente estiver nessa posição ali de cidadão para procurar o melhor que seja para todos, de verdade. Exato, isso é muito importante. Entendeu? A questão do voto, a questão de exercer a cidadania é o que vai ajudar a gente a melhorar diversos aspectos, entendeu? Vai ajudar a gente a enfrentar a questão da violência, vai ajudar a gente a conquistar mais direitos, a fazer valer os nossos direitos, porque às vezes a gente até tem tal direito garantido por lei, mas a gente não consegue exercer, entendeu? A gente tem uma limitação, as pessoas não respeitam os direitos. Então, é importante mesmo a gente ter representantes que estejam alinhados às nossas ideologias, às nossas vontades, às nossas conquistas, né? Ao que a gente quer como ser humano, porque é a questão da dignidade da pessoa humana. A gente precisa do mínimo para viver e ser feliz e ter uma vida digna, uma vida boa. A gente não está pedindo muito, a gente está pedindo o básico, o essencial. Tem uma pergunta. Estou adorando esse bate-papo, muito legal. A minha pergunta é em relação à mulher, né? Como você acha que eu passei por uma situação recente onde eu fui silenciada, mas não é um caso de violência, né? Mas a minha pergunta é em relação, assim, como a mulher, ela vai... Não sei se deveria ter alguma coisa que instruísse, ou talvez esses tipos de bate-papo talvez seja bom para a gente ter esse conhecimento, para a mulher saber se portar num momento desse e não perder a razão. Entende? Por exemplo, eu passei por uma situação recentíssima onde eu fui silenciada por homens. Assim, não que eu não sofri agressão, mas não tive voz pelo fato de ser mulher. E aí, no momento, não soube reagir, fiquei calada. E depois fiquei com raiva de mim por ter ficado calada. E a minha principal dúvida é como reagir sem perder a razão. Como é que a gente consegue... Existe alguma maneira que a gente consiga equilibrar isso para não perder, não ficar calada, mas também porque o meu medo principal numa situação como essa, depois eu fiquei com raiva de mim mesma, mas o medo principal é perder a razão, né? Porque é o que acontece também. Sim. Uma mulher consegue se defender de maneira inteligente, sem perder a razão. Bom, isso primeiro, mesmo por você ter passado por essa situação, não fique com raiva de você, é uma coisa que realmente acontece, não é em todo lugar que a gente tem voz, que a gente pode falar o que pensa, o que sente, então é importante você se sentir num lugar que você esteja acolhida. Se você não teve espaço nesse lugar, então aquela roda de pessoas não é para você. Se eram seus amigos, eles estão agindo errado, eles não são seus amigos. Se é no ambiente de trabalho, não fique com medo de expor sua opinião e ser mal vista ou ficar com medo de ser demitida por isso. A próxima vez que isso acontecer, fala com medo mesmo que se você pensar assim, vão achar que eu sou maluca, que eu estou exagerando, fala assim mesmo, entendeu? Porque essa é a tendência. As pessoas normatizaram muito isso de, a mulher, ela está exagerando, ela é maluca, é coisa da cabeça dela. Então, realmente, se você falar qualquer coisa, eles já vão te taxar dessa forma. Então, é melhor você realmente falar o que pensa e, às vezes, você vai ensinar para outra pessoa que ela está errada, que a sua opinião é válida, que você é inteligente, que você tem argumentos.
que o que você está falando faz sentido. Então, não se limite, não se cale por medo ou por receio de tendência. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. É porque é muito comum, né? O homem, ele pode chegar e falar o que ele quiser, dar a opinião dele. Mas a mulher, ela às vezes tem até que se portar de uma maneira até um pouco mais grossa para ela conseguir ter voz. E aí a mulher é vista como mal amada. É sempre assim, né? Complicado. É difícil você conseguir manter o equilíbrio para você não ser taxada como a grossa, mas também você não se permitir ser silenciada, né? Porque é uma sensação muito ruim. E esse é o machismo enraizado na nossa sociedade. Entendeu? E as pessoas acham que isso que a gente está tentando combater, esse machismo, é a gente querer ser superior. Não, os homens que têm essa visão de que eles são superiores, entendeu? A gente nem quer ser superior a ninguém, a gente só quer ter a mesma voz, a gente quer ser enxergada como gente, como ser humano, e não como uma minoria, como uma pessoa inferior, entendeu? Então, os homens têm esse medo das mulheres terem voz, delas serem capazes, independentes, porque eles se acham assim, porque eles se acham superiores, entendeu? A gente nem pensa nisso, a gente não quer ser superior a ninguém. A igualdade que a gente busca é uma igualdade material, é uma igualdade real, do tipo, olha, eu quero estar aqui conversando com você sem você ficar pensando, pô, é uma mulher falando, ela está falando isso porque ela é mulher, porque ela é feminista, porque isso, enfim, sem julgamentos. Olha, eu sou uma pessoa que está falando, eu tenho sentimentos, eu tenho opinião, enfim, você tem que me respeitar, independente de eu ser mulher, independente de eu ser hétero, de eu ser gay, de eu ser brasileira, de eu ser estrangeira, de eu ser branca, negra, de baixa, gorda, magra, independente de eu ser qualquer coisa, você tem que me respeitar. E é isso, entendeu? Você tem que dar sua opinião, claro, com educação, sem maltratar ninguém, sem ofender ninguém. E é isso. As pessoas têm que aprender a respeitar a opinião dos outros. E, claro, liberdade de expressão não é uma justificativa para você sair sendo preconceituoso, para você sair sendo racista, para você falar o que quiser e achar que não, é minha opinião. Se a sua opinião fere alguém, ela não é uma opinião. Ela não é só a sua opinião, você está sendo preconceituoso, você está sendo racista, você está sendo, enfim, dependendo do contexto, você pode ser qualquer coisa. A sua opinião ela não pode ferir direitos, ela não pode ferir as pessoas. Vou dar uma dica de um livro que é muito bom, para o que a Erika falou, assim, que eu comecei a ler, e esse livro dá uma coragem, entendeu? Porque é um passo a passo, assim, bem interessante, ela traz todos esses aspectos. Eu não sei se isso aconteceu com você dentro do seu ambiente de trabalho, mas ela traz bastante para isso e serve para outras áreas, que é o Faça Acontecer, esqueci o nome dela, Shelley alguma coisa. Eu sei que ela foi uma pessoa importante dentro da Google. E o livro dela, ela fala muito sobre a trajetória dela e como ela teve que lidar com essas coisas e como ela passou a enfrentar e motivar as mulheres a enfrentarem e serem inseridas de verdade no ambiente de trabalho. É bem legal, vale a pena. Eu estou vendo aqui para comprar. Sheryl Sandberg. Isso mesmo. Show. Ótimo, a gente indicar leituras também, é importante a gente compartilhar todo o conhecimento que a gente tiver, dicas, leitura, filme, tudo que a gente puder compartilhar e que a gente possa combater e prevenir esse tipo de violência. Com certeza, né? Eu acho que às vezes uma dica pode salvar, pode fazer daquele Dar um estalo, abrir o olho da pessoa. E às vezes a pessoa não estava preparada quando você disse há 2 anos atrás, mas agora
ela está preparada. E se você disser de novo, se ela pode entender e ter uma outra visão de mundo, entendeu? Tudo depende do momento, do timing. Verdade. Então, por isso que é sempre importante a gente bater nessa tecla, a gente não desistir, a gente continuar reiterando, porque uma hora a gente vai... Se a gente ajudar uma pessoa sequer, a nossa causa já não foi em vão. A gente já valeu a pena. Já foi muita coisa. Sim. Que é aquilo, né? A gente ajuda uma pessoa, mas essa pessoa já ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra. A gente e vai já foi fazendo. ajudado. Todo mundo passou por uma situação de violência, de relacionamento abusivo. Todo mundo já passou. Se a pessoa ainda não passou, é porque, infelizmente, ainda vai passar. Mas todo mundo já passou ou vai passar por uma situação dessa. Verdade. Ou ainda Ou não se deu passou e nem conta. viu. Ou passou e nem viu. Ou passou e não viu. Ou ela não se deu Ou a conta gente- daquilo. E a gente passa e não tem a gente faz o que exatamente que a Erika fez. Porque é o natural a gente foi colocado nesse lugar, né? De não ter lugar. Então, Exatamente. não é uma questão de ninguém, é uma questão cultural feminina, né? Que a gente foi carregando. Infelizmente, a gente tá acostumada, né? Sim, porque quando eu li esse livro, eu me vi exatamente nesse lugar. Eu falei, cara, quantas vezes isso? Quantas vezes foi assim? E não que eu tenha tido uma oportunidade de fazer diferente, mas só o do conhecimento estar aqui, ele meio que te ajuda a ver diferente, porque você entende que não é porque você é assim, é porque você foi feita para pensar assim e agir assim. E você pode mudar isso, é bem legal. A gente é condicionada a aceitar certas coisas, a aceitar certas violências, né? Eu leio muito em perfis feministas que eu ligo, a gente não quer ser superior aos homens, a gente quer humanização. Porque eles veem a mulher como não humana, como se a gente não fosse humana. A gente é empregada, é a puta, é tudo, mas a gente não é humana. Sim. Então, eu acho que muito do que a gente busca dentro do movimento feminista é nos humanizarmos, enquanto seres pensantes que trabalham, que fazem os corres por aí, né? Eu acho que é bem isso que caracteriza mais. Porque ser melhor que homem ainda não, gente. Não vou nem comentar. Não tá. A gente não precisa nem se esforçar para isso. Não. Com respeito aos homens que estão aqui assistindo. Mas não dá. Não aguentei. Gente, então é isso. Já são 8h30. Beli, pode acabar a gravação. Já falou pra caramba, se deixar que a gente vai ficar a noite inteira. Obrigada, Paty. Obrigada, Érica. Eu que agradeço, gente. Eu também. Pela oportunidade. Por estarem aí me salvando, comprando minhas ideias. Eu invento as coisas e boto todo mundo no barco. Muito obrigada mesmo.